Olá, seja bem-vindo a mais uma oficina. E na oficina de hoje iniciamos aqui com esta imagem destes brincos em formato losango. E eu gostaria de explicar aqui um pouquinho sobre isso, tá bom? Na aula passada nós tivemos aí uma demonstração passo a passo, né, dos brincos ecológicos. E neste passo a passo eu mostro como que eu confeccionei o molde do formato redondinho, que é o mais simples de fazer, né? O losango, ele aparece durante esse passo a passo, mas já numa etapa mediana aí da confecção, né? E por eu considerar até um pouco simples este formato, né? Esse molde de se fazer, então eu somente expliquei como se fazia, mas eu não demonstrei. Mas uma participante da oficina aqui ficou com dúvida a respeito dessa forma de se fazer o molde, e eu resolvi fazer este vídeo mostrando então desde o desenho do molde e o passo a passo completo deste brinco, tá bom? Para que você possa fazer aí na sua casa na íntegra, né? Tá bom? Bem simples, super fácil, super legal de fazer. Também gostaria de dizer que eu recebi aqui no canal uma pergunta a respeito do brinco, dos brincos ecológicos, a respeito da impermeabilização que a gente fez então aí na aula passada com cola branca. E a pessoa, né, a moça que me perguntou a respeito, ela queria saber se poderia molhar, né? Então eu resolvi fazer um teste, usei dois brincos aqui, um eu borrifei a água, o outro eu mergulhei mesmo na água, né, o brinco, e para ver a reação. A parte onde tem o feltro e onde tem a cola de silicone, que é a parte aí do meio, eu não tive nenhum problema, mas a parte da frente, que é a que mais aparece no brinco, por conta da cola ser a base de água, ficou manchado, tá bom? Então, a minha sugestão é que se você for, né, fazer aí de repente para vender ou mesmo para si, queira uma peça com uma durabilidade maior e também pensando na impermeabilização, você pode comprar o verniz para artesanato, que ele vai fazer um ótimo papel aí de impermeabilizante no seu brinco, tá bom? Então, era isso que eu queria dizer, né? Como resposta, já serve também para outras pessoas que possam ter a mesma dúvida. Agora vamos para os materiais. Então, agora eu vou pegar aqui o meu papelãozinho para fazer o molde, tá? Já risquei aqui, né? Mas eu vou explicar, tá bom? Eu gosto de dar uma esquadrejada no papelão, para eu conseguir fazer as minhas medidas de uma melhor maneira, tá? Então, você passa a linha reta, faz um recorte, que vai ficar melhor para você marcar, tá bom? E aí, olha, eu vou pegar aqui, traçar uma linha aqui na horizontal de 4 centímetros, mas essa medida, ela vai variar de acordo com o seu gosto, então ela pode ser maior ou menor, tá bom? Então, eu tô mostrando a medida que eu vou fazer aqui hoje, tá? Então, tem 4 centímetros, tenta deixar bem retinha aí a régua, e aqui na vertical eu tenho 7 centímetros, tá bom? Então, como aqui a primeira linha era, né, 4, eu marquei, eu fiz aqui a linha com 4 centímetros e marquei um pinguinho no 2, que é o meio,
tá bom? E aí, eu coloquei a minha régua bem aqui no meio, no pinguinho que eu tinha feito no meio, né? Olhando para que ficasse bem retinho, tá bom? E marquei a linha, então, vertical. Agora, eu vou unir os pontos, que é isso que eu tinha dito no vídeo passado, né? A gente pega qualquer objeto reto, né? Pode ser lixa de unha, pode ser qualquer coisa, somente para unir esses pontos. Então, eu tô mostrando com a régua, mas você pode fazer esse mesmo molde sem a régua, tá? Tô dizendo isso porque material escolar, né, não é todo mundo que tem. Então, a gente não deixa de fazer nada por conta de falta de alguns materiais. Tá bom? Vou unindo aqui esses pontos. Forma um balãozinho, né? Agora, eu vou recortar. Por que a importância do molde? Para que eu não tenha esse trabalho em todas as vezes que eu for fazer uma caixa, que eu for utilizar uma caixinha aí de leite, que eu não precise fazer tudo isso de novo. Então, eu tenho aqui o meu molde já nessa medida, vou recortá-lo, ele vai servir, né, para que eu faça vários brincos. Esse papelão fininho, ele é ótimo, porque ele não se danifica com facilidade, ele é fácil de trabalhar, tá bom? É ótimo mesmo, então eu recomendo. Tá? Corta bem bonitinho aí para que ele não amasse logo de primeira. E aí, a gente vai passar este risco através deste molde para a caixinha de leite. Agora, eu já vou utilizar a caneta, que com a lapiseira já o risco vai ficar muito apagadinho. Segura bem firme. E aí, vai fazer os dois contornos. Lembrando que eu utilizo a parte interna, né? Eu sempre olho aqui a caixinha, que a parte interna ela tem que estar bem lisinha, sem nenhum amassadinho, tá bom? Então, nessa hora de passar o risco através do molde, eu vou observar onde eu vou posicionar o meu molde. Aqui, ó, eu tenho um amassadinho, mas o molde ele tá longe disso, tá? Tirar aqui o excesso para trabalhar melhor. Eu faço também no formato de triângulo. Também não precisa se prender tanto às medidas. Então, você pode também cortar livremente aí os seus moldes, tá bom? O furinho eu já demonstrei também no vídeo passado, mas eu vou mostrar aqui só o detalhe que eu vou utilizar aqui a tachinha, né, para fazer o furinho, mas é a distância de 3, no máximo 4 milímetros, tá? Dessa pontinha aqui para a parte interna, que é acho que o ideal pra gente poder fazer o nosso furinho e colocar a argola sem problemas, tá bom? Quando eu já tenho aqui um pronto, aí eu posso usar aqui, ó, ele mesmo para fazer a medida e os dois ficarem na mesma distância. Olha, eu coloco aqui um sobre o outro e dou uma marcadinha, tá bom? Então, bem legal, né?
Outro detalhe importante que eu gosto de falar é sobre estudar o retalho. Então, eu tô aqui com um retalho bem bonito, né? E eu medi aqui essa parte que eu vou utilizar. Então, aí que eu decidi que o meu brinco teria 4 de largura, para que coubesse esse desenho, né? Esses 4 aqui, galinhos de flores, dentro do meu brinco, olha só, tá? Então, eu faço esse cálculo também, esse estudo do tecido. Acho bem importante para a gente poder fazer aí, né, um trabalho mais bonito. Então, às vezes, a gente escolhe um pedaço do tecido, se ele é muito... Aqui ele tá até padronizado, mas às vezes a gente pega umas estampas que são bem grandes. Então, eu procuro sempre pegar a estampa de um corte, aí eu procuro no tecido alguma outra parte que tenha outra igual, tá bom? Para fazer os pares, né? Então... Olha só, eu aqui para aproveitar melhor esse tecido, eu já recortei de forma que esse quadradinho tenha uma sobra, né? Que eu preciso para fazer aquela viradinha, que já foi mostrado aqui, tá bom? Mas também não vou cortar aqui um círculo, algo muito grande para eu poder aproveitar, tá bom? Então, olha, aqui já tá meu pedacinho, né? Eu vou usar aqui, então, esses 4... E o restante é a sobra. Então, o que eu vou fazer? Agora, eu venho com a minha colinha branca aqui, já deixei até no Pires Spray mais fácil. Vou passar aqui em toda a parte interna da caixinha, espalhando bem, não deixando gruminho de cola. Tá? Daqui pra frente é praticamente a mesma coisa do outro vídeo. Tá? Eu só gosto de mostrar de novo, porque às vezes pode estar chegando aí alguém novo, né? Pegando o vídeo pela primeira vez. Então, agora eu vou posicionar. Aqui eu ainda consigo ter um controle, né, do tecido. Eu posso escolher melhor a posição que eu vou colá-lo. Agora, depois que eu começo a passar a cola aqui para impermeabilizar, eu já não consigo mais movimentar o meu tecido, tá? Então, hoje é bom a gente já ter aí esse estudo anterior para facilitar essa hora. Então, agora eu venho de novo aqui com a cola e vou passar no tecido todo, aqui sobre o brinco, né? Para criar aquela película impermeabilizante. Essa parte também é interessante, se você tiver aí, né, em mãos, utilizar o verniz para artesanato, que ele com certeza vai criar uma película de impermeabilizante muito melhor do que a cola. É que a cola é mais acessível, né? Então, eu espalho bem, tá vendo que eu tô passando aqui na mesma direção. E aí, nessa hora, é o que eu disse na aula anterior. A gente posiciona em algum lugar que não vai ser tocado, para que essa cola não fique marcada, tá bom? Então, a gente, bom, agora eu vou deixar aqui, mas eu poderia deixar também sobre um prato, tá? Eu preciso ter esse tempo de seca, sem que caia sujeira e sem que marque com a mão, tá? Então, deixa aí, depois a gente volta recortando e dando continuidade. Agora que a minha cola branca já secou, eu posso fazer o recorte tirando aqui o excesso do tecido, tá? Olha, eu não costumo marcar o tecido, eu tiro a olho, mas é mais ou menos um meio centímetro aí que você tira da volta toda, tá bom? E depois a gente vai fazer as viradinhas que dão um acabamento melhor.
tá? O que tá a mais, depois eu vou retirando aos poucos. A cola eu deixei secar aproximadamente 2 horas. O tempo hoje aqui tá úmido e eu não tô usando secador, nada para acelerar o processo de secagem da cola, tá bom? Então, olha, aqui uma coisa importante já lembrar que a gente tem o furinho que vai precisar ficar bem abertinho para colocar argola de metal. Então eu venho aqui, dou uma leve marcada aqui no meu tecido, virando, eu reforço o buraquinho, tá bom? Então eu venho aqui, posiciono onde já foi furado o papel e abro mais ainda esse buraquinho. Que assim, quando eu vier com o metal, vai passar com facilidade, tá bom? Tem que fazer isso agora e depois eu ainda vou repetir mais uma vez. Tá, agora, para fazer o recorte do tecido que vai ser virado, já vou passar aqui nas quinas, pelo menos um recorte mais retinho, ó. Fazer isso em tudo. Todas as quinas, eu vou passar aqui um recorte mais próximo do meu papel. E agora eu vou trocar de tesoura. Disse que eu gosto de usar esta no outro vídeo, né? Esta que é de tesourinha de unha, que ela é mais amoladinha, tá bom? Então, o que que eu faço? Primeiro, aqui nessa região onde tem quina, dou uma acertadinha aqui, que o tecido, quando eu viro, ele não pode pegar um em cima do outro, né? Por isso que eu fiz esse corte reto aqui, tá bom? Agora eu vou começar a fazer os piques no tecido, fazendo esses dentinhos que eu gosto de dizer que é o dentinho de jacaré, né? Inclina aí a sua tesoura e vai fazendo este formatinho aqui, tá bom? Em toda a volta, chegando com a sua tesoura bem rente ao papel, mas não cortando o papel, tá bom? Está cortando só esse tecidinho que vai ser virado para fazer o acabamento, tá bom? Então vou fazer isso aqui na volta toda. Nessa região aqui mais pontiaguda, que é em cima e embaixo, o que que eu faço? Eu vou também manter o formato, olha, tá? Ele primeiro foi cortado reto, mas agora eu dei uma inclinadinha e tirei para ele ficar mais fácil de virar, olha só, tá bom? E que o tecido não fique excesso para se sobrepor ao outro pedaço de tecido. Então é por isso que eu faço desse jeito, tá bom? Então vou fazer isso na volta toda. Agora que eu já fiz toda a minha volta aqui de recorte no tecido para poder fazer a viradinha, eu vou, ó, já coloquei aqui minha colinha de silicone, vou passar meu dedo para ficar mais fácil, que às vezes ela fica um pouquinho mais consistente, tá? Então eu vou fazer uma metade e depois eu faço a outra metade, porque essa cola ela seca rápido, tá? Ela não é igual àquela instantânea, mas ela é legal a gente fazer metade para poder fazer bem acabadinho, ó. Segura e firme, com o dedão vem puxando de fora para dentro, tá? Cuidando para não sujar a parte da frente aí do seu tecido. Passar mais um pouquinho de cola. Tá? É importante conferir isso aqui, ó. Não pode ficar pedacinhos de tecido arrebitadinho, tá bom? Então tem que ficar bem rente mesmo ao papel.
Ela é bem grudadinha, bem pegajosa mesmo. Mas é só essa parte que a gente tem que trabalhar com ela, é tranquilo. Agora eu vou passar, aproveitando aqui, passar de novo minha tachinha. Porque a cola, ela entope o buraquinho, né? Então eu vou passar aqui. Colocar aqui o feltro. Agora eu vou passar no brinco todo aqui atrás, tá bom? Quando a cola tá bem molinha, que você acabou de abrir, aí você pode usar o bico da cola para fazer essa, né, para passar no brinco todo e depois espalhar com o dedo, tá bom? Quando estiver usando a cola também, é bom lembrar sempre de deixar o biquinho fechado, quando você vai ficar mais tempo colando, para poder ter uma vida maior aí, tá bom? Agora, já passei no brinco todo, inclusive no centro, vou colocar aqui no meu feltro. Uma apertadinha. E ele vai ficar aqui secando por um bom tempo, tá bom? O mais demoradinho é a cola branca, que ela demora mesmo para secar. Como eu disse, eu deixei 2 horas, tá bom? Agora eu vou pegar aqui ou 2 alicates retos, ou um reto e um cônico, né? Já expliquei bastante na aula passada sobre isso. E vou fazer o quê? Vou abrir aqui a minha argolinha, depois de ter reforçado bastante aí o furinho, né? Que vai passar a argolinha. Então, abri. Venho aqui, posiciono sem fazer força nenhuma, passo. Eu gosto de fazer uma volta dupla. Então, olha só, quando a gente faz desse jeitinho aqui, a gente confere para não ter espaço, né, entre aqui onde a união, né, entre a união do elo, tá bom? Das duas partes que ficam abertas. Para não ocorrer de cair o brinco, né? De soltar essa argolinha. Agora, se você quiser fazer como eu faço, você pode também, essa argolinha é bem maleável. Pode também dar uma apertadinha aqui, olha, na argola, tá vendo? E aí você conforma essa argola com a própria pontinha do alicate, tá? Ela vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Você dá uma apertadinha aqui com a pontinha, tá bom? Que assim ela vai ficar bem unida, não vai ficar feio e o seu brinco vai ficar muito mais resistente. Agora eu vou fazer isso aqui com a segunda argolinha para poder colocar a base. Tem umas que realmente são muito moles, mas tem outras que são bem rígidas, então eu recomendo sempre usar 2 alicates, tá bom? Coloca aqui, a argolinha na outra. Agora vamos lá colocar a base. A parte pontuda, que é onde vai na orelha, ela fica pra trás, tá bom? E a parte do brinco que tem aí o desenho, a estampa que você quer, fica pra frente. Olha. Feito isso, encaixou aqui,
Eu vou dar também aquela apertadinha aqui, ó, um contra o outro, o metal ficou, né? Então, eu venho com o alicate, pontinha, conformando, para poder dar uma arredondada e deixar bem unido. Agora eu vou fazer aqui com o outro brinco. Agora eu consigo segurar também com a minha mão. É só para segurar a argolinha, ó, e fechar. Ó, dá uma leve apertadinha aqui. Vai ficar essas duas pontinhas paralelas. Eu posso apertar assim, mas só assim ela continua aberta, dá pra ver? Então, por isso que eu preciso realmente pegar a pontinha do alicate e apertar, tá bom? Dessa forma aqui, com a pontinha, eu consigo fechar muito bem. Olha, consigo fazer com que não passe nada. Tá vendo? Fica dupla. Ela vai ficar mais oval e não redondinha a argola. Dessa forma. Mas fica bonito também, tá bom? Então, esta aqui foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado, que você faça muitos brincos aí. Me conte qual é a parte que você tá gostando mais, ou que você tá tendo mais dificuldade. Escreva nos comentários, tá bom? Sempre respondo também as perguntas que surgem no meio do caminho, ou as sugestões, como foi a aula de hoje, né? Uma sugestão aí de uma participante da oficina. Também, se você puder compartilhar o vídeo com alguém que possa gostar deste conteúdo, deixar aí a sua curtida, se inscrever também no canal, né? Para que o canal possa também alcançar outras pessoas que podem gostar deste conteúdo. Então, muito obrigada pela companhia e até a próxima oficina. Um abraço!